Úlcera perfurada fechou, homem evita cirurgia de emergência. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa o clima era de preocupação. Eu estava sentado na sala tentando assistir à reunião de jovens pela internet, mas uma dor aguda no estômago não me deixava concentrar. Aquele incômodo já vinha há alguns dias, mas naquela hora parecia que algo tinha mudado. A dor não era mais uma queimação comum, era como se uma faca estivesse cravada bem no meio da barriga, e a cada movimento a pontada ficava mais forte. Minha esposa, percebendo meu desconforto, perguntou se eu queria deitar um pouco. Respondi que sim, mas mal consegui levantar do sofá. O suor frio começou a escorrer pela testa, e uma fraqueza tomou conta do meu corpo. Deitei-me na cama, mas a dor só aumentava. Minha esposa, assustada, colocou a mão na minha testa e sentiu que eu estava gelado. Ela pediu que eu rezasse, mas as palavras não saíam. A dor era tão intensa que só conseguia gemer. Foi então que ela ligou para um irmão da igreja, que morava perto de nós, e pediu que ele viesse orar. Enquanto aguardávamos, a dor parecia perfurar cada vez mais fundo. Eu me lembro de pensar, será que é algo sério? Será que preciso ir para o hospital? Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia, confia em Deus. Ele sabe o que está acontecendo. O irmão chegou em poucos minutos. Ao me ver deitado, pálido e suando, ele entrou em oração imediatamente. Colocou a mão na minha cabeça e começou a clamar ao Senhor com uma fé que me fortaleceu. Ele orou assim, Pai Celestial, olha para este teu servo que está sofrendo. Tu conheces a dor que ele sente, conheces a causa e sabes como livrá-lo. Não permitas que o mal prevaleça, mas que a tua mão poderosa o toque agora mesmo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, sarai-o completamente. Enquanto ele orava, senti uma paz estranha invadir meu coração, mesmo com a dor ainda presente. Minha esposa também se ajoelhou ao lado da cama e começou a chorar, pedindo a Deus que me curasse. Ela disse, Senhor, tu sabes que ele é um homem de fé, que sempre te buscou. Não o deixes sofrer assim. Dá-lhe alívio, dá-lhe saúde. Nós confiamos em ti. A dor continuou por mais algumas horas, mas de uma forma diferente. Não era mais aquela facada aguda, mas uma pressão constante. Decidimos que se até a manhã seguinte não melhorasse, iríamos ao hospital. Mas antes de dormir, minha esposa e eu nos ajoelhamos mais uma vez e oramos juntos. Pedimos a Deus que, se fosse da sua vontade, nos desse um sinal de que estava agindo em meu favor. Naquela noite, o sono foi difícil. A cada vez que me mexia, a dor voltava, mas eu tentava me lembrar das promessas de Deus. Lembrei-me de como o Senhor tinha livrado o povo de Israel no Mar Vermelho, de como tinha alimentado Elias no deserto, de como tinha curado os enfermos nos tempos dos apóstolos. Se Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre, então ele poderia me curar também. Pela manhã, acordei com um peso no estômago, mas a dor aguda tinha desaparecido. Fiquei surpreso. Levantei-me devagar, temendo que o movimento trouxesse de volta a dor, mas nada aconteceu. Minha esposa, ao me ver de pé, correu para perto de mim e perguntou como eu estava. Respondi que ainda sentia um desconforto, mas que a dor insuportável tinha passado. Decidimos esperar mais um pouco antes de tomar qualquer decisão. Durante o dia, o desconforto foi diminuindo, e eu conseguia me alimentar normalmente, embora com cuidado. Mas na segunda-feira seguinte, a dor voltou com força. Dessa vez, era como se algo estivesse rasgando por dentro. Minha esposa, assustada, disse que não podíamos esperar mais. Precisávamos ir ao hospital. Chegando ao pronto-socorro, fui atendido rapidamente. O médico me examinou e, ao pressionar minha barriga, senti uma dor tão forte que quase gritei. Ele pediu exames de sangue e uma tomografia. Enquanto aguardávamos os resultados, minha esposa e eu nos ajoelhamos em um canto do hospital e oramos mais uma vez. Pedimos a Deus que nos desse sabedoria para entender o que estava acontecendo e que, se fosse da sua vontade, me curasse sem a necessidade de cirurgia. Os resultados chegaram e o médico nos chamou para uma sala. Com um rosto sério, ele nos disse que eu tinha uma úlcera perfurada. Minha esposa não entendeu muito bem o que isso significava, então o médico explicou. Uma úlcera é uma ferida no estômago. Quando ela perfura, significa que fez um buraco na parede do estômago, e isso pode causar uma infecção grave na barriga, chamada peritonite. É uma situação muito séria e normalmente requer cirurgia de emergência. Minha esposa segurou minha mão com força. Eu olhei para o médico e perguntei, não tem outro jeito? Não pode ser tratado com remédios? Ele balançou a cabeça e disse, em casos como esse, a cirurgia é necessária para fechar o buraco e limpar qualquer infecção. Se não for feito, pode levar a complicações muito graves, até mesmo a morte. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um martelo.
Cirurgia de emergência. Complicações graves. Morte. Mas mesmo com medo, senti uma paz dentro de mim. Era como se Deus estivesse dizendo: confia em mim. Eu estou no controle. Pedimos ao médico alguns minutos para pensar. Saímos da sala e nos ajoelhamos novamente. Minha esposa chorava, mas orava com fé: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu conheces o nosso corpo melhor do que qualquer pessoa. Se é da Tua vontade, cura essa úlcera, fecha esse buraco, sem que ele precise passar pela cirurgia. Nós sabemos que nada é impossível para Ti. Enquanto ela orava, eu sentia uma presença divina ao nosso redor. Era como se o Espírito Santo estivesse nos envolvendo, nos dando força. Quando terminamos de orar, voltamos para a sala do médico e dissemos que precisávamos de mais um tempo para decidir. Ele concordou, mas nos alertou que não podíamos demorar muito. No caminho para casa, minha esposa ligou para alguns irmãos da igreja e pediu que orassem por mim. Em poucas horas, recebemos ligações e mensagens de vários irmãos, todos dizendo que estavam intercedendo. Alguns até vieram até nossa casa para orar conosco. Um dos irmãos, um homem de muita fé, colocou as mãos sobre mim e orou assim: Senhor Jesus, Tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, olha para este Teu servo. Tu conheces a dor que ele sente, conheces o medo que ele tem. Mas nós sabemos que Tu és maior do que qualquer enfermidade. Fecha essa úlcera, sara esse buraco, e dá a ele um testemunho de Tua glória. Aquela noite foi difícil. A dor ainda estava presente, mas eu sentia uma certeza no coração de que Deus estava agindo. No dia seguinte, voltamos ao hospital para uma nova avaliação. O médico, surpreso, perguntou por que não tínhamos feito a cirurgia no dia anterior. Respondi que estávamos confiantemente esperando em Deus. Ele pediu novos exames. Dessa vez, a tomografia mostrou algo inesperado. A úlcera ainda estava lá, mas o buraco havia fechado. O médico ficou boquiaberto. Ele olhou para os exames, depois para mim, e disse: Isso não é comum. Uma úlcera perfurada não se fecha sozinha. Isso é um milagre. Minha esposa e eu nos olhamos, e os olhos dela brilhavam de lágrimas. Sabíamos que Deus tinha ouvido nossas orações. O médico ainda recomendou que eu fizesse um tratamento com remédios e uma dieta rigorosa, mas a cirurgia não era mais necessária. Nos dias que se seguiram, a dor foi desaparecendo pouco a pouco. Cada dia que passava era uma confirmação de que Deus tinha me curado. Os irmãos da igreja continuaram orando, e nós continuamos agradecendo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas sarou minha úlcera, mas fortaleceu minha fé. Aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, quando a dor parece insuportável e o medo quer tomar conta, Deus está conosco. Ele ouve nossas orações, Ele conhece nossas lágrimas, e Ele age no tempo certo. Não foi fácil. Houve noites de dor, momentos de dúvida, medos que tentavam me abalar. Mas em meio a tudo isso, Deus esteve presente. Ele usou a fé da minha esposa, as orações dos irmãos, a intercessão do Espírito Santo para operar um milagre na minha vida. Hoje estou aqui para dar testemunho de que Deus ainda faz milagres. Ele ainda cura, ainda libera, ainda sara. Não foi por mérito meu, não foi por merecimento, mas pela sua misericórdia e pelo seu amor. Ele olhou para mim, viu minha necessidade e agiu com poder. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não importa quão grande seja a dor, quão difícil seja a situação, Deus é maior. Ele pode mudar o diagnóstico, pode fechar o que está aberto, pode sarar o que está doente. Basta confiar nele, buscar a sua face e não desistir de orar. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim, por cada palavra de fé que foi proferida, por cada lágrima derramada em intercessão. Agradeço por minha esposa que não desistiu de acreditar, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. E acima de tudo, agradeço a Deus que é fiel e que nunca nos abandona. Que o nome do Senhor seja engrandecido por esta cura. Que muitos possam conhecer o seu poder e a sua bondade através deste testemunho. E que em meio às lutas possamos sempre nos lembrar, Deus está no controle e Ele nunca falha. Amém. Úlcera perfurada fechou o homem evita cirurgia de emergência, um testemunho de fé que abalou a congregação. O silêncio que precedeu o milagre. A sala de espera do hospital era um mar de ansiedade. As paredes brancas, iluminadas pela luz fria dos fluorescentes, pareciam ecoar o desespero de cada família que ali aguardava. Entre eles, irmão Carlos, um homem de 48 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 2 décadas, estava deitado em uma maca, com o rosto contraído pela dor. Sua esposa, irmã Marta, segurava sua mão com força, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Senhor, o Senhor sabe que não temos forças para isso, mas o Senhor é forte.
sussurrava ela, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Do lado de fora, os irmãos da igreja já haviam sido acionados. Irmão Paulo, um dos presbíteros, chegou correndo assim que soube da notícia. Ao ver Carlos pálido, com os olhos semicerrados e o suor frio na testa, ele não hesitou. Irmão, nós vamos orar agora. Não é hora de fraquejar. Deus já está agindo. Ele impôs as mãos sobre a barriga de Carlos, onde a dor era mais intensa, e começou a clamar em voz alta. Pai Celestial, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sarou Naamã da lepra, ressuscitou Lázaro dos mortos, e hoje, neste momento, o Senhor vai fechar essa úlcera. Em nome de Jesus, ordenamos que a perfuração seja selada, que a dor desapareça e que a cura se manifeste agora. Os enfermeiros, acostumados com cenas de desespero, olhavam com curiosidade. Alguns até pararam para observar. Uma jovem médica, doutora Fernanda, que havia atendido Carlos inicialmente, cruzou os braços, cética, mas sem interferir. Vocês podem orar, mas ele precisa da cirurgia. A perfuração já está causando peritonite. Se não operarmos em até 2 horas, o risco de infecção generalizada é enorme, advertiu ela com voz firme. Mas os irmãos não desistiram. Irmã Ana, uma senhora de cabelos brancos que já havia visto muitos milagres em seus 60 anos de CCB, segurou a mão de Marta e disse: Minha filha, lembra da irmã Clara? Ela teve um câncer no útero, e os médicos disseram que era inoperável. Nós oramos e no dia da cirurgia, o tumor tinha sumido. Deus faz o impossível. Não duvide agora. A batalha espiritual nos bastidores. Enquanto isso, na congregação, a notícia se espalhava como fogo. Irmão João, o pastor local, interrompeu o culto daquela noite para fazer um apelo urgente. Irmãos, nosso irmão Carlos está em perigo de morte. Os médicos dizem que só uma cirurgia de emergência pode salvá-lo, mas nós sabemos que Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos nos ajoelhar e clamar por um milagre. Mais de 200 pessoas caíram de joelhos. As vozes se elevaram em uníssono, repetindo: Senhor, sara o irmão Carlos. Feche essa úlcera em nome de Jesus. Alguns choravam. Outros, como o irmão Roberto, um homem de poucas palavras mas de fé inabalável, permaneciam em silêncio com as mãos levantadas como se estivessem segurando a vitória nos céus. Não é por merecimento, irmão João, é pela graça, murmurou ele enquanto as lágrimas molhavam sua barba grisalha. Do lado de fora do templo, irmã Lúcia, uma intercessora conhecida por suas longas horas de oração, caminhava de um lado para o outro, como se estivesse em uma batalha invisível. Satanás, solta meu irmão. Em nome de Jesus eu amarro qualquer espírito de doença. Deus já deu a vitória, declarava ela com autoridade. O momento da virada, o exame não mostra mais nada. De volta ao hospital, após 40 minutos de oração ininterrupta, Carlos sentiu algo estranho. A dor, que antes era como uma faca cravada em seu abdômen, começou a diminuir. Marta, a dor está passando, disse ele confuso, tentando se levantar. Não se mexa, amor. Ainda não sabemos o que está acontecendo, respondeu ela, assustada. Mas Carlos insistiu. Ele se sentou na maca, respirou fundo e pela primeira vez em horas sentiu alívio. Glória a Deus! Exclamou o irmão Paulo, erguer as mãos. O Senhor ouviu nossas orações. Nesse momento, a doutora Fernanda entrou na sala com um novo exame de imagem. Isso não faz sentido, murmurou ela, olhando para as telas. A perfuração não está mais aqui. O exame mostra a úlcera, mas não há mais sinais de vazamento. É como se tivesse fechado sozinha. Um silêncio tomou conta do ambiente. Os médicos trocaram olhares incrédulos. Uma enfermeira que havia acompanhado as orações cobriu a boca com a mão, emocionada. Isso é impossível, disse um residente. Para o homem, sim, mas para Deus, nada é impossível, respondeu o irmão Paulo com um sorriso triunfante. A celebração na congregação. Deus fez o que os médicos não podiam. Quando a notícia chegou à CCB, foi como uma explosão de alegria. Irmão João interrompeu o culto novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Irmãos, Deus acabou de fazer um milagre. O irmão Carlos não precisará da cirurgia. A úlcera perfurada foi fechada pelo poder de Deus. Um coro de glória a Deus encheu o templo. Mulheres choravam, homens erguiam as mãos, crianças pulavam de alegria. Irmã Marta, que havia chegado correndo para dar o testemunho, mal conseguia falar. Eu vi a dor sumindo dos olhos dele. Os médicos não tinham explicação. Eles disseram que era impossível, mas Deus mostrou que para ele tudo é possível. Irmão Carlos, ainda fraco, mas cheio de gratidão, subiu ao púlpito com a ajuda de 2 irmãos. Sua voz tremia, mas suas palavras eram firmes. Eu estava à beira da morte.
Os médicos já tinham me preparado para a cirurgia, dizendo que era a única saída. Mas Deus tinha outro plano. Enquanto os irmãos oravam, eu sentia uma paz, como se o Senhor estivesse dizendo: filho, eu já cuidei disso. Ele fez uma pausa, olhando para a congregação. Isso não foi por merecimento meu. Eu sou um pecador, como qualquer um aqui. Mas Deus, em sua misericórdia, olhou para a fé dos seus servos e agiu. Ele não desampara os seus. Os dias seguintes, o testemunho que se espalhou. Nos dias que se seguiram, a história de Carlos se tornou um marco na região. Médicos que haviam acompanhado o caso ficaram intrigados. Alguns, como a doutora Fernanda, que inicialmente era cética, começaram a questionar suas próprias crenças. Eu vi os exames antes e depois. Não há explicação médica para isso, confessou ela a um colega. Ou a ciência está errada, ou realmente aconteceu algo sobrenatural. A notícia chegou até a imprensa local, e jornais começaram a publicar matérias com títulos como: Homem escapa de cirurgia de emergência após orações? Médicos não explicam. Mas para os irmãos da CCB, não havia mistério. Era a mão de Deus agindo mais uma vez. Irmão Pedro, um jovem recém-convertido, foi profundamente impactado. Eu ainda era novo na fé quando isso aconteceu. Ver um milagre tão claro assim, isso mudou minha vida. Se Deus pode fechar uma úlcera perfurada, Ele pode resolver qualquer problema. Ele começou a participar mais ativamente dos cultos, e hoje é um dos intercessores da congregação. Lições de fé, Deus não mudou. Anos depois, irmão Carlos ainda é convidado para dar testemunhos em outras congregações. Sempre que conta sua história, ele enfatiza 3 lições. 1. A oração persistente move a mão de Deus. Se os irmãos tivessem desistido depois de 5 minutos, talvez o milagre não viesse. Mas eles perseveraram. 2. A fé não depende das circunstâncias. Os médicos disseram que não havia esperança, mas nós cremos na palavra de Deus que diz que Ele é nosso médico. 3. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Eu não era ninguém especial. Mas Deus quis usar minha história para mostrar seu poder. Sua esposa, irmã Marta, complementa. Muitas vezes nós oramos por milagres, mas não estamos preparados para recebê-los. Deus quer que confiemos nele não só na dor, mas também na vitória. O cotidiano de um milagre, como a vida mudou depois. Após a cura, Carlos e Marta se tornaram referências de fé na congregação. Mas a vida não ficou fácil. Ele ainda precisou fazer acompanhamento médico, tomar remédios e ajustar sua alimentação. No entanto, cada desafio era encarado como uma oportunidade de confiar mais em Deus. Antes eu reclamava de tudo, do trabalho, das contas, dos problemas. Hoje, quando algo dá errado, eu só digo: Senhor, o Senhor já me tirou de uma situação pior. Eu confio em Ti. Sua rotina agora inclui participar das reuniões de oração às terças e sextas, visitar doentes no hospital, levando esperança através do seu testemunho, ajudar na distribuição de cestas básicas para famílias necessitadas da congregação. Deus me deu uma segunda chance. Não posso desperdiçá-la. Diz ele com convicção. O encontro com um cético, prove que Deus existe. Certa vez, durante uma visita a um amigo de infância, Ricardo, que sempre zombava de sua fé, Carlos foi desafiado. Você diz que Deus te curou. Mas onde está a prova? Os médicos podem ter errado o diagnóstico. Provocou Ricardo, tomando um gole de cerveja. Carlos não se abalou. Ele pegou seu celular e mostrou os exames antes e depois, além de um depoimento escrito pela doutora Fernanda, que atestava a inexplicabilidade do caso. A ciência não tem resposta para isso. Mas eu tenho, foi Deus. Respondeu Carlos calmamente. Ricardo ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, ele murmurou. Se isso é verdade, então Deus é real. Hoje, Ricardo frequenta os cultos da CCB e está em processo de conversão. A última lição: o milagre não é o fim, é o começo. Muitos pensam que o milagre é o ponto final de uma história. Mas para Carlos, foi apenas o início de uma jornada mais profunda com Deus. Antes, eu ia à igreja por obrigação. Depois disso, eu vou por amor. Porque eu sei que Ele é real. Ele não é só um Deus de histórias antigas. Ele é o Deus que age hoje. Sua vida agora é um testemunho vivo de que, marca de seleção branca, Deus ouve as orações dos justos. Marca de seleção branca, Ele age além da lógica humana. Marca de seleção branca, a fé não é cega. Ela vê o invisível. E toda vez que alguém pergunta, como você escapou da cirurgia? Ele responde com um sorriso. Não fui eu. Foi Deus. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Conclusão. Uma história que continua. Este testemunho não é apenas sobre uma úlcera que fechou.
É sobre um Deus que não mudou, que ainda hoje faz milagres, que ainda hoje responde à fé dos seus filhos. Que esta história, marca de seleção, fortaleça os que estão fracos. Marca de seleção, encoraje os que estão doentes. Marca de seleção, desperte os que estão dormindo na fé. Porque no final das contas, Deus não é um Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje, de amanhã e de sempre. Glória a Deus. Amém. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro fogo.